Olá, senhoras e senhores, sou Leonardo Gomes da Silva, seu professor de Bioquímica, que vai acompanhar você nesse período letivo especial, também conhecido como PLE. Nossa aula prática de hoje é sobre espectrofotometria. Essa é uma aula que tem um componente teórico e um componente prático. Nós utilizaremos espectrofotometria para dosagem de concentrações de alguns tipos de amostras compostas por macromoléculas que estudamos nesse curso. Entre elas, carboidratos, proteínas, também serão utilizadas para o estudo ou aplicação em cinética enzimática. Enfim, tem uma série de utilizações e aplicações da espectrofotometria e a gente vai se deter no primeiro momento a parte teórica, que fala um pouquinho sobre onda, radiações eletromagnéticas, etc. e tal, e depois a prática propriamente dita. Então, vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Essa aula de espectrofotometria ela começa falando sobre radiação eletromagnética e suas propriedades e características. Em se tratando de radiação eletromagnética, entre suas propriedades, uma radiação eletromagnética, como a luz visível, os raios ultravioletos, raios X, infravermelhos, etc., elas podem ser descritas, né, radiações eletromagnéticas podem ser descritas de duas formas. Temos como características da radiação eletromagnética como movimento ondulatório, né, o seguinte: embora qualquer radiação seja constituída pelos dois componentes que se propagam em planos perpendiculares, como nós vimos nesse slide aqui, considera-se que apenas o componente elétrico interage com a matéria, podendo, portanto, o tratamento aqui exposto se referir apenas a esse componente, tá? O componente considerado no estudo do comportamento ondulatório da radiação. Comprimento de onda. O que é o comprimento de onda? Comprimento de onda é a distância linear entre dois máximos consecutivos em ondas de radiação eletromagnética. Ou seja, você está vendo aqui os dois máximos representados nesse slide por duas cristas, né? Ou os dois mínimos também serve, que são representados pelos dois vales. Então, essa seria essa distância entre os dois, representados por basicamente três unidades diferentes, que seria o angstrom, 10 elevado a menos 8 centímetros, o micron, 10 elevado a menos 4 centímetros, e o nanômetro, 10 elevado a menos 7 centímetros, ok? Temos também nessa representação aqui o que nós chamamos de frequência. O que é a frequência? É o número de ondas completas ou ciclos. O ciclo é constituído de uma crista e um vale, ou seja, o número de ondas completas de ciclos que passam por um dado ponto por segundo. A sua unidade é medida em hertz. Temos também o chamado número de onda. O que é o número de onda? É o número de ciclos, ou seja, ondas completas por centímetro. O inverso do comprimento de onda, representado por lambda, expresso em centímetros, representa o número de onda, ou seja, lambda elevado a menos 1, em sua unidade, que é o centímetro elevado a menos 1. Em seguida, nós temos então o que chamamos de espectro eletromagnético. O espectro eletromagnético é constituído pela distribuição das radiações eletromagnéticas existentes na natureza, de acordo com a ordem de seus comprimentos de onda ou números de onda. A energia representada por E de um fóton ou um quantum de energia está relacionada à frequência de radiação pela expressão que está sendo mostrada aí para vocês. E igual a H vezes V, onde H é a constante de Planck, e você combinando as duas equações temos essa terceira equação que está sendo mostrada aí embaixo. Então assim, a energia de uma radiação eletromagnética é diretamente proporcional à frequência e ao número de onda, inversamente proporcional ao comprimento de onda. E se tratando de espectro de luz ou espectro eletromagnético de alguns tipos de radiação, entre elas o próprio raio gama, o raio X, o visível, o micro-ondas, as ondas de rádio, nós vamos observar que nessa ampla faixa de espectro que vai de 3 vezes 10 a 17 Hz, digamos assim, a 3 elevado a 19 Hz, se eu não me engano, né? A gente vai trabalhar basicamente com uma pequena faixa da radiação de luz visível, que nós chamamos de espectro de luz visível, que varia, né, em nanômetros de 400 a 700. Então, se você pegar dentro dessa ampla faixa de espectro que você engloba grande parte dos comprimentos de onda, e nós usamos alguns deles para transmitir TV, rádio FM, AM, etc e tal, micro-ondas e por aí vai, a gente vai trabalhar com uma faixa muito pequenininha da luz visível. Essa faixa que interessa para a gente, onde a gente consegue pegar
dentro desse comprimento de onda da luz visível, que vai de 400 a 700 nanômetros, e separaram em diversos desses comprimentos menores estão sendo mostrados aí. A gente vai explorar cada um deles, isso é importante para a gente, porque as moléculas que nós vamos utilizar o espectrofotômetro para determinar a concentração delas, nós vamos utilizar indiretamente essa radiação dentro do campo da luz visível para que essas moléculas sejam excitadas, absorvam parte dessa radiação e parte dessa radiação seja emitida em direção a um detector, que é basicamente como funciona um espectrofotômetro. Então, se nós fôssemos medir, né, grande parte dessa radiação, ou seja, desses comprimentos de onda, em nanômetros, ou na verdade em centímetros, metros, nós vamos ver o seguinte, olha que interessante. Ondas de rádio têm amplitude na casa dos 100 metros, as ondas de TV em torno de 1 metro, o radar em torno de 1 centímetro, a do controle remoto em 0,01 centímetros. Aí entramos no espectro da luz visível, né, onde você tem a lâmpada, né, em seguida o sol, essa faixa do espectro visível aí, que é na casa aí dos nanômetros aí. Depois 0,01 nanômetros o comprimento do ultravioleta, né, e 0,001 nanômetros raio-x, raios gama, etc. Toda a faixa de comprimento de onda está sendo mostrada nesse esquema aí coloridinho, bonitinho que vocês estão vendo aí. Então, se a gente for explorar um pouco mais o espectro de radiação eletromagnética dentro do visível, né, que vai de 380 a 700 nanômetros, você vai ver que tem as faixas de comprimento de onda onde nós vemos as cores. O violeta vai de 380 a 435, o azul de 435 a 448, o azul esverdeado de 480 a 490, verde azulado de 490 a 500. Estamos andando dentro do arco-íris, digamos assim. O verde de 500 a 560, o verde amarelado, nossa, você está se transformando em amarelo agora, né? De 500 a 560, perdão, verde amarelado de 560 a 580, depois o amarelo propriamente dito de 580 a 595, o laranja de 595 a 650 e o vermelho de 650 a 780. Então, para melhor entender isso aí, dá uma olhada nesse slide. Se a radiação incidente pertencer à faixa do visível, ou seja, um feixe de luz branca, por exemplo, e o meio material for uma solução, parte dos comprimentos de onda que compõem essa radiação poderá interagir com as moléculas do soluto e o feixe que emerge do recipiente terá sua composição espectral alterada. Neste caso, a solução será colorida e a sua cor é determinada pelos comprimentos de onda não absorvidos, ou seja, radiação transmitida. Quando um objeto é de cor branca, é que todos os comprimentos de onda são refletidos. Se é negro, é que praticamente todos os comprimentos de onda são absorvidos. Se uma solução absorve na faixa de 435 a 480 nanômetros, o que corresponde à cor azul, a sensação visível do amarelo alaranjado será dada pelo conjunto de todos os outros componentes da luz branca que não foram absorvidos. Sendo assim, a absorção seletiva da radiação por muitas substâncias é utilizada para determinação quantitativa. Essa é a base das dosagens colorimétricas ou espectrofotométricas, ou seja, a intensidade da radiação transmitida por uma solução, que nós vamos chamar de amostra, pode ser medida em um aparelho que consiste basicamente das seguintes partes: a fonte de luz, o seletor do comprimento de onda, que a gente pode chamar de filtro, prisma, rede de difração, seja lá o que for. Você pode chamar do nome que você quiser, justamente a parte do aparelho que vai selecionar o comprimento de onda que vai incidir sobre a amostra. O compartimento de amostra de referência, que nós chamamos de cubeta. Essa cubetinha, na maioria das vezes, como a foto está sendo mostrada, ela é quadradinha e tem o seu comprimento, a sua largura, digamos assim, que é por onde vai passar a luz, com uma medida específica, já ajustada para o aparelho. No nosso esquema nós chamamos isso aí de L, tá? Temos também o detector, né, que é a célula fotoelétrica, né, e com um sistema para medir o sinal dessa célula, né, um potenciômetro, um galvanômetro. Então a luz sai dessa fonte de luz, passa por um filtro onde é concentrado no monocromador. O monocromador pega a luz branca, divide, né, nos comprimentos de onda da luz visível. A gente seleciona a luz que vai passar por meio de um filtro, que vai incidir sobre essa amostra. Então vai haver uma relação desse comprimento de onda, dessa radiação que foi transmitida ali com a amostra,
parte vai ser absorvida, parte vai ser refletida e parte vai ser transmitida em direção à célula fotoelétrica, que é o nosso detector. Então, o funcionamento do espectrofotômetro é basicamente esse daí. Então, toda essa relação entre a radiação que incide na amostra, aquilo que é absorvido, aquilo que é transmitido, aquilo que é refletido, basicamente toda essa relação ela é baseada para a quantificação de amostras, da concentração de amostras desconhecidas na chamada lei de Lambert-Beer. Na verdade, são duas leis. Uma chamada lei de Lambert, que é por volta de 1870, onde ela diz o seguinte: a intensidade da luz emitida diminui exponencialmente à medida que a espessura do meio absorvente aumenta aritmeticamente, ou seja, o percurso que a luz vai fazer quando dentro da cubeta ela incidir com a amostra vai ser praticamente um percurso que diminui a intensidade da luz se ele for muito grande e permite a maior passagem da luz se ele for mais curtinho. No fundo é mais ou menos isso aí. Temos ainda a lei de Beer, de 1852, onde a intensidade de um feixe de luz monocromático diminui exponencialmente à medida que a concentração da substância absorvente aumenta aritmeticamente. Ou seja, quanto maior a concentração da substância que está ali dentro da cubeta, menor vai ser o feixe de luz que vai passar por essa cubeta e será detectado lá no detector do aparelho. Ou seja, a intensidade de luz ela vai diminuir em função do aumento da concentração da amostra. E aí junta essas duas leis, que é a lei de Lambert e a lei de Beer, e a gente faz a lei de Lambert-Beer, que diz o seguinte, né? Nas leis de Lambert-Beer são fundamento da espectrofotometria. Ele diz o seguinte: a absorvância, que é uma medida de quanto que aquele material consegue absorver da radiação emitida pelo aparelho, que a gente vai chamar de A, de uma solução, ela é proporcional à concentração da solução e à distância percorrida pelo feixe de luz através dessa solução. Então, existe uma relação entre a concentração da substância e a absorvância e o caminho, né, que a radiação percorre por dentro da cubeta. Como eu estava falando anteriormente, as leis de Lambert-Beer são o fundamento da espectrofotometria. Elas são tratadas simultaneamente, né, processo no qual a luz absorvida ou transmitida por uma determinada solução depende da concentração do soluto e da espessura da solução. A espessura da solução, nesse caso, é o caminho óptico presente dentro daquela cubeta. Então tem a fórmula aí, né, onde você tem a absorvância, o log, né, da relação entre a luz incidida e a luz transmitida, L a espessura do caminho óptico, C a concentração, K o coeficiente de extinção. Então toda essa relação vai ser utilizada nas nossas aulas para que a gente entenda como seria possível determinar a concentração de uma solução desconhecida por meio de toda essa relação, desde que você tenha, obviamente, uma concentração conhecida dessa solução. Então você estabelece uma relação entre absorvância e concentração, relação essa que a gente vai ver em seguida, e obviamente a lei de Lambert-Beer ela tem, digamos assim, as suas limitações. Quais são as suas limitações? Dentro do que nós chamamos do desvio da lei de Lambert-Beer. Se a concentração é muito grande, você sai da faixa de linearidade que existe na lei de Lambert-Beer para a determinação dessas concentrações de soluções desconhecidas, de maneira a você confiar no dado. O que isso significa? Se a concentração é muito grande, você precisa diluir essa solução para que você caia dentro de uma relação que seja possível de ser medida. Porque à medida que você aumenta a concentração da substância, a luz do feixe que incide sobre a substância vai acabar se chocando com algumas moléculas e vai desviar do seu caminho. Então você tem uma coisa chamada turbidez que vai interferir nas leituras que você vai fazer no aparelho, que nesse caso é o espectrofotômetro. Da mesma maneira, substâncias muito diluídas não terão uma interação necessária do feixe de luz com as amostras para que você tenha uma detecção confiável lá no final. Então, a aula de espectrofotometria leva em consideração todas essas relações e você vai utilizar o espectrofotômetro para determinação da concentração de amostras desconhecidas através de um padrão conhecido, utilizando basicamente
como método de medição a absorvância. Tá? Então, no fundo, a aula de hoje engloba exatamente isso daí. Então, senhoras e senhores, o roteiro da aula prática foi enviado para vocês agora há pouco e a gente vai utilizar duas soluções, uma de azul de bromofenol, 0,01 mg por ml, e uma solução de metiorange também nas concentrações de 0,01 mg por ml. O objetivo dessa prática seria determinar o espectro de absorção das soluções de azul de bromofenol, representados aqui por ABF, e de metiorange, representados aqui por MO. Caracterizar o comprimento de onda onde ocorre a absorção máxima, determinar o espectro de absorção de uma mistura, né? Misturamos azul de bromofenol com metiorange, construir uma curva padrão onde com cada um dos corantes, isso vai ser assunto da próxima aula. A gente não vai usar metiorange nem azul de bromofenol para construir curva padrão, mas vamos utilizar soluções de proteína, de carboidratos, dependendo da prática. Então, de cara, você vai precisar de um tubo de ensaio com azul de bromofenol. Você simplesmente vai colocar uma solução de azul de bromofenol naquela concentração que a gente falou, 5 ml dentro do tubo, e no outro tubo metiorange também 5 ml. Faremos soluções diluídas dos dois, né? Vamos diluir aí em água azul de bromofenol, então é 2,5 ml de azul de bromofenol com 2,5 ml de água, e no outro tubo 2,5 ml de metiorange com 2,5 ml de água. E vamos fazer a mistura. Vamos pegar azul de bromofenol em metiorange, ou seja, 2,5 ml de cada um no tubo de ensaio para fazer o volume final de 5 ml. A gente vai fazer uma varredura do espectro, medindo os dois. A tabela para varredura do espectro é essa que está aí. Né? A gente vai pegar o metiorange, vai zerar o aparelho com água e vai fazer essa varredura em todos os espectros aqui, de 415 até 640 nanômetros. Sendo que para metiorange, isso aqui que está escuro, você não vai precisar medir o espectro, não vai precisar fazer leitura nessa faixa de 550 a 640. Depois eu vou mostrar os motivos disso. O metiorange diluído, mesma coisa, entre 415 e 536, não precisando medir essa faixa aqui escura. O azul de bromofenol já é o contrário, você não mede nas faixas iniciais e você mede nessas aqui, você vai zerar esse tubo aqui com água. O azul de bromofenol diluído, mesma coisa. E aí lá embaixo, 3 experimentos interessantes que são a mistura do azul de bromofenol com metiorange com branco de água. Aí você vai ler no espectro todo. Depois, a mesma mistura, só que você vai zerar o aparelho com metiorange diluído. E depois a mesma mistura nos diferentes comprimentos de onda, só que você vai pegar e vai zerar isso com azul de bromofenol diluído. Então, eu vou passar para vocês o procedimento aqui no nosso esquema. Deixa eu ver se eu boto para apresentar aqui. Apresentação, onde é que fica? Apresentação de slides do começo. Então, como eu falei, uma solução de azul de bromofenol, 5 ml, uma solução de metiorange, também 5 ml, um branco, e soluções onde você tem o azul de bromofenol diluído, que é água, 2,5 ml de água com 2,5 ml de azul com metiorange, perdão, aí você vai fazer um metiorange diluído, e o azul de bromofenol, mesma coisa, 2,5 ml de azul de bromofenol, 2,5 ml de água, você vai fazer um azul de bromofenol diluído. Aí na hora de ler, você vai ler eles separados, zerando o aparelho com branco, tanto as soluções concentradas quanto as soluções diluídas. Aí você vai fazer a mistura, você vai perceber que ele inclusive vai mudar de cor, se você misturar, né, o azul com o amarelo da verde, é um verde clarinho. Você vai ler essa mistura zerando o aparelho com branco. E você vai ler também essas misturas, só que zerando o aparelho uma vez com azul de bromofenol diluído e com azul ou com metiorange diluído. Tá? Se você fizesse isso, você teria as leituras no espectrofotômetro. Não temos espectrofotômetro no momento, mas você colocaria isso nas cubetinhas e levaria para ler. E a leitura que você teria, você vai anotar aí, seriam essas leituras aí. O que você vai fazer com isso depois? Depois que você fizer isso, você vai fazer um gráfico para mim, onde no eixo X você vai ter todos esses comprimentos de onda aqui, e no eixo Y, os valores das absorvâncias que foram lidas, né? Da menor absorvância, que é 0, né? Perto de 0, né? Até a maior absorvância, que é em torno de 1. Então seria mais ou menos um gráfico com essas leituras, que vai dar mais ou menos isso que está aí. O
que eu preciso de vocês no final é essa interpretação. Essa interpretação será discutida então, se possível, na aula de hoje ou ao vivo, em algum momento que a gente combinar, certo? Então vocês vão fazer as curvas padrão, você vai fazer as soluções na teoria, vai medir isso no espectrofotômetro, vai ler, vai pegar essas leituras, vai anotar na tabela, igual anotei aqui, e depois a gente vai fazer esse gráfico aqui. Esse gráfico, vou até corrigir aqui, que eu não botei aqui, seria aqui no eixo. Aqui ele não deixa eu editar ou deixa? Acho que deixa assim. Deixa eu ver aqui. Nessa apresentação aqui, ele botou aqui embaixo, bem grandão. Isso aqui seria absorvância, ABS, tá? O valor da absorvância aqui. Essas são todas as absorvâncias que vocês leram. Deixa eu ver aqui, alinhamento, né? Todas as absorvâncias lidas, né, pelos comprimentos de onda que foram sendo medidos aqui em algum momento. Então vai dar mais ou menos um monte de curva assim, a gente vai fazer a interpretação dessa curva a seguir. Quando você leu o metil orange e zerou com água, você vai perceber que você tem um pico na casa dos 460 nanômetros, ou seja, 460 nanômetros é o melhor comprimento de onda para você ler esse negócio aí, a faixa do amarelo. Quando você leu o azul de bromofenol e zerou fez o branco com água, nós observamos que o melhor comprimento de onda para a leitura disso aí é em torno de 580 nanômetros, tá? E olha só, quando você pega o metil orange diluído, que é a curvinha tracejada laranja, você vai ter exatamente o mesmo comprimento de onda para absorção máxima, só que a absorção tem um valor que é exatamente metade do valor que foi lido para o metil orange que não estava diluído. O mesmo acontece com o azul de bromofenol. Você tem um pico em 580, mas o valor do pico é exatamente metade do pico do metil orange que não estava diluído. Quando você pega as duas substâncias, ou seja, a mistura, e lê no espectrofotômetro nos comprimentos de onda da varredura, você vai perceber que, embora você tenha a mistura de duas substâncias diferentes dando uma terceira cor, você, na verdade, o espectrofotômetro é capaz de enxergar os dois comprimentos de onda separadamente. Então você tem o metil orange diluído, né, que é o mesmo pico da mistura, porque na verdade você diluiu o azul de bromofenol no metil orange. Então você vai ter os dois picos aqui, o tracejado em laranja, que é o metil orange, a mistura do metil orange diluído misturado em água. O laranja não, perdão, deixa eu ver aqui, metil orange mais azul de bromofenol, isso. Em água, é o verdinho, perdão, né? É a cor verde. Tanto para o pico em 460 relativo ao metil orange que foi diluído em azul de bromofenol, quanto o pico em verde do azul de bromofenol a 580 nanômetros. Significa o quê? Que embora você tenha uma mistura, o espectrofotômetro é capaz de enxergar as duas soluções separadamente. E olha que interessante que a curva preta, quando você pega a mistura e você zera com azul de bromofenol, significa que você vai ler tudo que você quer, menos o azul de bromofenol. Você descontou isso da medida. Então você vê um pico de metil orange aqui. E quando você faz a mesma coisa, a mistura de metil orange com azul de bromofenol, e você dilui isso um no outro, né? E você zera com o metil orange, você está dizendo ao aparelho que você quer ler tudo menos o metil orange. O que aparece em 580 nanômetros, em preto aqui, na nossa curva, que é o pretinho aqui, apenas o pico do azul de bromofenol, já que você zerou o aparelho com metil orange. O que isso significa? Que cada substância tem o seu comprimento de onda específico, onde você adquire o maior valor de absorvância. Aqui você aplica a lei de Lambert-Beer, que significa que a absorvância ela é proporcional à concentração. O que significa? Que você tem o metil orange concentrado, o pico de absorvância é igual a 1. E se você tiver a diluição pela metade, você terá exatamente o valor de absorção que é a metade do original, a metade do concentrado. Isso serve tanto para o metil orange quanto para o azul de bromofenol, aplicando dessa maneira a lei de Lambert-Beer. Feito assim é muito rápido, mas no laboratório demora porque você tem que ler toda aquela faixa de comprimento de onda, todos aqueles espectros que estão ali. Beleza? Dúvidas? Manda para mim. E a aula de hoje seria o que seria a aula prática, ou a aula de
espectrofotometria, é mais ou menos isso que a gente faria no laboratório se a gente tivesse, obviamente, condições de estarmos juntos no laboratório. Então fico por aqui, um abraço, até mais.